Fala galera, tudo bem? Bem, para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial do Livro e eu sou um cara que eu sou apaixonado por livros. Eu já trabalhei em livraria, grande parte da minha coleção de livros eu acho que eu comprei nessa época. Eu tenho muita referência literária e eu não podia deixar esse dia passar em branco sem fazer algumas indicações de livros nesse dia tão importante. Bom, então eu separei aqui algumas coisas que eu acho bem legais para mostrar para vocês. Bom, o primeiro é para quem gosta de desafios. Eu tenho aqui o 1001 livros para ler antes de morrer. Na verdade, o que ele é? Eles são sinopses dos livros. E aí você vem aqui, tô sem saber o que eu vou ler, sei lá. Aí vem aqui, dá uma olhada nas sinopses. É uma equipe muito grande de críticos literários que escreveu e que fez essa crítica. Tem livros aqui que são muito difíceis de achar no Brasil. Os primeiros livros, principalmente, são livros, às vezes, que não tem nem tradução ainda para o português, livros que meio que se perderam com o tempo. Quero mostrar para vocês aqui, toda vez que eu termino de ler um livro da lista, eu vou lá e marco o livro. Eu quero tentar ler a maior quantidade de livros possíveis dessa lista aí, enquanto eu tiver tempo. Bom, se você é uma pessoa que recentemente se encontrou nesse meio nerd, começou a se interessar por essas coisas, quadrinhos, filmes, séries, você já deve ter notado que o número 42 é muito importante para a comunidade nerd. Então, se você pode só procurar no Google e vai descobrir lá o que é o 42, né? Mas se você quer saber mesmo a história do 42, o livro que tem que ler é esse aqui, O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro incrível, absurdo. Para mim, esse é o melhor disparado de toda a saga. Na verdade, eram 3 livros originais, depois teve mais um escrito pelo Douglas Adams. Hoje tem mais 2 livros, um que é o Praticamente Inofensiva, que também são rascunhos que tinham ficado do Douglas Adams, e tem um outro que é o Salmão da Dúvida, que continua as histórias criadas pelo Douglas Adams, mas são escritos por um outro autor. Esse eu não li, mas se você quer saber sobre o 42, esse aqui é uma obra importantíssima. Se você quer um pouco de literatura sobre quadrinhos, acho que o melhor livro que eu posso indicar é um livro que eu indico em quase todas as minhas palestras de quadrinhos. É esse aqui, Marvel Comics, A História Secreta. Ela conta a história da Marvel. Muita gente acha que o Stan Lee fundou a Marvel. Não tem nada disso. A semente do que se tornaria a Marvel existia muitos e muitos anos antes do Stan Lee, e aqui conta todas essas histórias de como surgiu. É basicamente um livro sobre o mercado de quadrinhos focado na Marvel, porque a Marvel passou por todas as fases da indústria de quadrinhos. Esse livro aqui é sensacional. Vocês podem ver aqui, ó, eu vou lendo os livros, eu vou marcando com flags, todos os meus livros tem muitas flags. Então, se você quer uma literatura mais de quadrinhos, aqui Marvel Comics, A História Secreta. Se você é um cara que está nesse momento querendo ler um livro mais de desenvolvimento pessoal, quer desenvolver um pouquinho mais sua liderança, então eu vou indicar aqui, ó, Rancharan, o líder criador de líderes, um livro ótimo também, olha lá, várias marcaçõezinhas minhas. Muitos insights você vai ter para desenvolver um pouco mais a sua liderança pessoal. E o outro é o livro, esse eu ainda estou lendo, mas eu estou amando, que é o livro do meu amigo Vini de Oliveira, Economia Criativa 4.0. Esse livro tem uma coisa genial, que é o seguinte: no começo de cada capítulo, ele tem um QR Code, estou mostrando aí, tem um QR Code que é um comentário sobre o capítulo. O Vini é um cara sensacional e o livro dele não podia ser diferente. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre economia criativa, aqui está a dica. Bom, vou mostrar agora aqui 3 dos meus livros favoritos. Tá? O primeiro deles teve até uma série, mas a série não tem nada a ver com o livro, que é o Zoo, do James Patterson. O James Patterson, quando você chega na livraria, parece que tem 150 mil livros dele, né? Ele é um cara que escreve muito e ele tem uma coisa nos livros dele que eu gosto muito, que são capítulos pequenininhos. Os capítulos dos livros dele, com frequência, tem 2, 3 páginas. Isso para mim deixa a literatura muito rápida. Eu não gosto de livros que têm capítulos muito longos. Então, Zoo é um thriller de ação muito legal, onde
a raça humana se vê com problemas porque os animais, eles criam consciência de que, na verdade, eles são muito fortes, muito mais fortes do que nós e resolvem tomar conta do planeta. Então, Zoo, muito melhor do que a série. Outro dos meus livros favoritos, que é Perdido em Marte. Perdido em Marte é um dos poucos casos onde o livro é bom e o filme tem coisas diferentes, mas também é bom. Nesse caso aqui, eu acho os dois ótimos, sensacionais. Tem coisas no livro que não são abordadas no filme, tem coisas no filme que são muito melhores abordadas do que no livro. Então você pode ler assim, super tranquilo se você já assistiu o filme, que você vai ver muitas coisas diferentes. Perdido em Marte. Perdido em Marte tem uma história muito legal, que o autor, Andy Weir, ele entrou em contato com pessoas da NASA, pessoas que trabalhavam com exploração espacial para escrever o livro. Ele já tinha a ideia do livro, mas ele queria que as coisas que acontecessem fossem verídicas. Então ele teve uma super consultoria de pessoas que trabalham com exploração espacial, principalmente da NASA, para escrever esse livro. E ainda falando dos meus livros favoritos, meu livro favorito é o livro que eu leio todos os anos, faz 5 anos que eu leio esse livro, uma vez por ano, A Vida do Livreiro, A.J. Fikry. É um livro ótimo, assim, o que eu vou dizer? É um cara que tem uma livraria, ele é numa ilha que fica praticamente isolada durante o ano inteiro, é uma ilha de veraneio, e ele é um cara sozinho, e acontecem muitas coisas legais na vida dele por causa de um acidente. É um cara que teve um passado onde ele sofreu muito, mas tem um final lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonado, esse é o meu livro favorito da vida. Se tivesse que escolher só um livro para falar hoje, provavelmente eu ia falar desse aqui. Bom, ficaram aqui duas coisas bem importantes para esse momento, né? Primeira é que logo vai ter uma série sobre a juventude do Aragorn. Na verdade, a série vai ser sobre O Senhor dos Anéis, mas a primeira temporada vai abordar as partes da juventude do Aragorn. Não tem um livro que fale sobre a juventude do Aragorn, na verdade. Então, eu acho... A minha sugestão para esse momento, para quem tiver... Esse é um livro que você tem que ter muita resiliência, você tem que ser muito forte para ler ele até o final, que é o Silmarillion. Silmarillion conta histórias do início da criação daquele universo onde vive o Senhor dos Anéis. É como se fosse a Bíblia, entendeu? Conta as histórias da criação. Então, se você quer ler alguma coisa que se passa antes do Hobbit, antes do Senhor dos Anéis, existem outros livros, existem os Contos Inacabados, existem os Filhos de Húrin, mas eu vou indicar o Silmarillion. Para mim, ele é o mais importante de todos, assim. Para mim, ele é o mais relevante nesse momento que a gente quer saber coisas bem antigas de Senhor dos Anéis. A outra é que surgiu as primeiras imagens do filme de Duna e todo mundo tá delirando, nossa, o filme é maravilhoso, vai ter o Oscar Isaac, tipo, azar. A maioria das pessoas não conhece Duna, então tá aqui, esse aqui é o primeiro volume de Duna. Duna, pra mim, nesse momento, ele não é mais ficção científica, ele é uma ficção social científica, é um livro incrível. O Paul Atreides é um cara que, quando a gente termina de ler o livro, a gente fica com um sentimento assim, porra, o Paul Atreides virou um amigo meu, sabe? Essa é a sensação que eu sinto quando eu leio Duna, e ele tá aqui separadinho porque eu vou reler ele antes da estreia do filme. Bem, então agora eu vou mostrar duas coisas que eu tô lendo nesse momento. A primeira delas é a Livraria Mágica de Paris. Bom, como eu já trabalhei em livraria, eu tenho uma queda aí por livros que falam sobre livros e livros que falam sobre livrarias. Esse eu tô lendo agora, eu tô bem no comecinho mesmo, mas eu tô adorando, não posso falar muito ainda da história, mas é um livreiro que ele tem uma livraria que fica dentro de um barco e ele não deixa a pessoa chegar lá e comprar qualquer livro. Ele escuta a história da pessoa e ele vende um livro como se fosse um medicamento, um livro que a pessoa realmente precisasse ler naquele momento. E o outro é o Pense Como um Nerd, não que eu precise, eu acho que eu penso como um nerd todos os dias da minha vida. E o mais legal dele, o Bill Nye não é tão famoso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele teve programa de TV durante muitos anos, programa científico,
assim com uma pegada mais levar para as pessoas jovens conhecimentos científicos, influenciar cientificamente jovens mentes. Ele tem um programa na Netflix, então esse aqui é o que eu tô lendo. Fica a dica, pessoal. Esses são os livros que eu indico hoje, nesse Dia Mundial do Livro. Eu espero que vocês tenham lido que tenham se influenciado com alguma coisa que eu disse. E se você está lendo algum desses livros, deixe o seu recado aqui embaixo me dizendo o que você achou desse livro e se você vai ler algum desses livros que eu indiquei. Pessoal, feliz Dia Mundial do Livro. Um beijo muito grande para todo mundo e tchau.